Há nomes que a humanidade escreve em letras douradas. E há outros, nomes que deveriam estar gravados nas mesmas letras, mas foram deixados à sombra. Nikola Tesla. Você já ouviu esse nome? Associou a uma bobina, a uma unidade de medida, a um carro elétrico. Mas o que você sabe sobre o homem? Sobre a mente que viveu dentro desse nome? Sobre o que aconteceu com seus segredos depois que ele se foi? Este é o Arquivo Secreto. Hoje, abrimos o dossiê mais perturbador da era moderna. Não sobre máquinas, sobre um homem que o mundo esqueceu de agradecer. Smiljan, 1856. Numa noite de tempestade, nascia um menino. A parteira disse que ele veio ao mundo marcado pela luz. Tesla herdou da mãe uma memória extraordinária. Mas havia algo mais, algo que os biógrafos evitam. Tesla via coisas, imagens tão vívidas que ele não distinguia o real do imaginário. Máquinas inteiras se montavam na sua frente, peça por peça, sem um único desenho. A ciência chama isso de memória fotográfica. Tesla chamava de presente ou maldição, dependendo do dia. Sua mente era um cinema ligado diretamente à retina. Ele construía invenções primeiro na imaginação, e elas funcionavam perfeitamente ali. Enquanto outras crianças brincavam, Tesla estava dentro da própria cabeça. Enquanto os cientistas debatiam teorias, ele já havia testado cada variável no teatro da consciência. O mundo exterior era lento demais para ele, as pessoas limitadas, e ele aprendeu cedo que a solidão seria o preço da genialidade. Por que o mundo o tratou como um estranho? Por que ele morreu pobre e sozinho, enquanto outros construíram impérios sobre suas ideias? Porque ele se recusava a comprometer a verdade. 1882, Paris. Um jovem sérvio de 26 anos chega com uma carta e, na cabeça, projetos ousados. Tesla consegue emprego na companhia Edison. Reparava motores, mas viu algo que mudaria a história. Os motores funcionavam com corrente contínua, a criação de Edison. Tesla percebeu que aquela tecnologia era ineficiente e perigosa. A corrente contínua não podia viajar longas distâncias. Tesla imaginou a corrente alternada, uma revolução silenciosa, desenhada na sua mente enquanto soldava fios. Em 1884, ele embarcou para a América, para o território de Edison. O confronto estava marcado. Edison, o mago de Menlo Park, recebeu Tesla com desconfiança, mas o contratou. Tesla resolveu problemas impossíveis em semanas. Edison prometeu $50 mil. Quando o trabalho ficou pronto, Edison se recusou a pagar. "Você não entende o humor americano", disse, rindo. Tesla pediu demissão. Começava a Guerra das Correntes. Edison financiou filmes mostrando animais eletrocutados com corrente alternada para provar que era a corrente da morte. Tesla respondeu com ciência. Em 1891, iluminou a Feira Mundial de Chicago com corrente alternada. Em 1893, ganhou a licitação das cataratas do Niágara. Edison foi humilhado. Mas Tesla não comemorou. Sua visão ia além. Muito além. Colorado Springs, 1899.
Tesla abandonou Nova York. Precisava de espaço. Construiu uma torre de quase 30 metros. Não era para comunicação. Era para algo mais. Ele acreditava que a Terra era um condutor, que era possível enviar eletricidade através do solo, sem fios. Uma rede global que alimentaria o mundo. Os testes foram assustadores. Raios artificiais de 40 metros. Trovões ouvidos a 20 quilômetros. A população local acreditava que ele invocava demônios. Os cientistas, que enlouquecera. O governo, descobriríamos depois, acreditava que ele descobrira algo proibido. Em 1900, Tesla afirmou ter captado sinais de rádio vindos de Marte. A ciência riu. Chamou-o de senil. Mas Tesla não era o único. Outros cientistas relataram sinais misteriosos, padrões que não podiam ser atribuídos à natureza. O que Tesla realmente ouviu? Seus diários mencionam vibrações inteligentes do espaço. Ele descreveu como mensagens, mas se recusou a decodificá-las. Deixemos que os astrônomos encontrem a resposta, disse. O que ele sabia e não compartilhou permanece um dos maiores silêncios do arquivo secreto. De volta a Nova York, Tesla construiu a Torre Wardenclyffe, financiada por J.P. Morgan. Morgan achava que era uma estação de rádio. Tesla sabia que era energia gratuita para o mundo. Quando Morgan descobriu, cortou os fundos. Se a energia for gratuita, como vou cobrar por ela? Teria dito. Tesla insistiu. Energia não é mercadoria, é direito humano. Morgan entendeu. Aquele inventor não podia ser controlado. Wardenclyffe foi abandonada. Em 1917, demolida. Para recuperar materiais, disseram. Para apagar um símbolo de rebeldia, a verdade. Tesla entrou em declínio. Perdeu dinheiro, perdeu reputação, perdeu o contato com o mundo. Os jornais o chamavam de o louco de Nova York. Uma figura excêntrica que alimentava pombos em praças públicas. Mas ele não enlouqueceu. Recuou para dentro da mente. O único lugar onde o mundo ainda fazia sentido. Tesla nunca se casou, nunca teve filhos. Dizia que o celibato o ajudava a concentrar-se. Mas há quem diga que ele teve um grande amor e o perdeu. A solidão não foi uma escolha, foi consequência. Ele era diferente demais para ser amado. 7 de janeiro de 1943. Tesla morre sozinho no Hotel New Yorker. Cardíaco. 86 anos. Mas o que aconteceu nas horas seguintes é o que importa. Agentes de inteligência chegaram antes da polícia. Removeram documentos, cadernos, diagramas. Tudo considerado sensível. O governo admitiu, parcialmente, que os arquivos foram confiscados. Muitos estão em Belgrado, mas não estão completos. Páginas removidas, diagramas desaparecidos. O que o governo encontrou naquele quarto? E mais importante, o que esconderam? Tesla não era apenas um inventor.
Ele desafiou a natureza do que sabíamos sobre energia, espaço, consciência. Seus últimos trabalhos sugeriam que a eletricidade é a base da própria realidade. Campos de força, transmissão sem perdas, conexões entre todas as coisas. Palavras de místico? Não. Equações, matemática, décadas à frente do seu tempo. Se os arquivos foram confiscados, se suas invenções foram soterradas, o que a humanidade perdeu? Hoje, o mundo usa a corrente alternada, usa o rádio, usa a eletricidade que Tesla nos deu. Quase ninguém sabe seu nome verdadeiro. Uma nota de rodapé, um nome em museus de ciência, uma unidade de medida. Mas a cada dia, novas descobertas sugerem que ele estava certo. Sobre energia, sobre transmissão, sobre tudo. Tesla não foi esquecido por acaso. Foi silenciado. Arquivos foram confiscados. Documentos desapareceram. O que mais foi escondido? Nikola Tesla nos deu a luz. Nós apagamos sua história. O que você faria se tivesse acesso aos segredos que ele levou para o túmulo? Compartilharia com o mundo? Ou guardaria para si? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no arquivo secreto. O próximo mistério já está esperando.